muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Daqui a pouco o empate do Vasco contra o Sampaio Corrêa. O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Carioca. O estádio Lourivaldão em Saquarema estava fervendo. Quase 4 mil torcedores estiveram por lá. A maioria, vascaínos, que esperavam bem mais desse jogo. É estadual, a gente quer resultado. Sampaio Corrêa, com todo respeito, é pro Vasco ganhar. Nós estávamos esperando um pouco mais de velocidade, um pouco mais de garra. A gente estava esperando que o Vasco pudesse vir e dar um pouco mais de sangue. O sabor é de um empate amargo mesmo e um desempenho ruim do time que tinha 2 desfalques. Coutinho e Paulinho ficaram no Rio de Janeiro porque estavam sem condições de jogo. No meio, Carille apostou no jovem de 18 anos, Lucas Zuccarello, que fez a estreia como titular. Zuccarello arriscou e a bola vai pra fora! Do outro lado, o Sampaio Corrêa começava a gostar do jogo. E agora? Alexandre invadiu a área, bateu, Léo Jardim para dar o rebote, vamos ver o centroavante brigando com o zagueiro. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas estamos tentando dar o nosso melhor, ver o que tem para melhorar lá com o Carille e botar melhor. Só que no segundo tempo o jogo não melhorou. Com a falta de velocidade do ataque vascaíno, a torcida começou a se irritar. Não só a torcida. Fábio Carille não estava gostando nada do que via. E nem Felipe Maestro, diretor técnico do Vasco. Esse estava indignado. Todo mundo assim indignado que por conta do resultado. A melhor chance do jogo veio no fim. Jean Davi chutou bem, mas aí Zé Carlos brilhou. Vai cair para Jean Davi, espalma Zé Carlos! Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, e no outro lado entendemos a situação do campo, tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos disponíveis, empurrou o time o jogo inteiro, mas ficou tudo no 0-0 mesmo, viu? Resultado que não muda a vida do Vasco na tabela do campeonato. Só que agora já são 3 jogos sem vitória e restam apenas 2 rodadas para o fim da Taça Guanabara. A gente está priorizando tudo, isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. No Carioca, 2 clássicos pela frente. Um contra o Flamengo e o outro contra o Botafogo. Entre um jogo e outro, o Vasco ainda vai fazer a estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira contra a União Rondonópolis, no Mato Grosso. Nos preparar para o clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo. Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então, nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. E atenção, teve mudança no horário desse clássico entre Flamengo e Vasco no sábado. Agora ele vai ser disputado às 9h45 da noite. Você vai ver esse jogaço, claro, ao vivo, aqui na tela da Globo, depois de Mania de Você. É isso aí, torcida do Vascão. Vamos aqui com o SBT Sport Rio. Vocês acompanharam aí as informações com o Globo Esporte. Já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia do Vascão. Não tinha melhores momentos, né? Então, olha, todos os lances do jogo estavam neste VT com menos de que... Quantos tinham VT? 1,5? 42 segundos, menos que um Reels do Instagram. Oh, Vene Casagrande. Um story. Que isso? Olha, ontem realmente eu comecei, eu sentei pra assistir o jogo e eu não aguentei, fui viver minha vida. Eu fui viver minha vida. Eu fui arrumar a mochila das meninas, quando eu me via, eu vou ver o jogo de novo. Eu sentava, não aguentava, era uma coisa assim que tava me dando agonia, Lucas Pedro. Foi um jogo feio, hein? Olha, eu costumo dizer que a regra do Campeonato Carioca é você ver partidas ruins e você pensar que você está desperdiçando 90 minutos do seu dia. Assim foi no sábado no Fla-Flu, assim foi no domingo Madureira e Botafogo e assim foi pior ainda em Vasco e Sampaio Corrêa. E obviamente Sampaio Corrêa não tem nada com isso, teve um ótimo resultado, conseguiu empatar com o Vasco dentro da sua casa, chegou a 13 pontos, vai chegar nas rodadas finais tendo condições inclusive de se classificar
para as semifinais, e a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente não é por conta do Campeonato Carioca em si, e nem pelo desempenho, o início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Corrêa, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas duas equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então assim, cara... Você achou o estádio ruim? Primeira vez gramado horroroso. Primeira vez que um time... Como é o nome do estádio? Lorival. Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que... Quando o Sampaio Corrêa sobe em 2023, eles precisam reformar, né? Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um Lorivalzão. estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante pro futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar, o time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto, era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante, o Campeonato Carioca cada vez mais ele vai ficando pior, o Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem e é cansativo, cara, é muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e aí sim que me preocupa, não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase. Você acha, Venê, que não pode virar uma chavinha? Aliás, isso foi um debate que a gente teve aqui no ano passado, lembra? Talvez por mudar a competição, a logística também. Por exemplo, essa é uma logística de viagem mais cansativa às vezes do que você pegar um avião, como a pra Volta Redonda também. Às vezes você vai ter uma quilometragem grande, né? Foi por isso que o Flamengo optou por aceitou jogar no Mané Garrincha contra o Volta Redonda a jogar no Raulino de Oliveira. É menos cansativo. Porque a logística é menos cansativa. Parece meio porque a estrada, se você pegar um engarrafamento, um trânsito, um acidente, você fica ali parado. E é verdade. É uma viagem de carro. E querendo ou não, você ir para Brasília, você tem avião fretado, enfim, eu acho que é menos desgastante. E de fato, é desgastante você viajar para Saquarema, querendo ou não. E eu concordo com o Pedrosa, o gramado horrível, mas eu acho que o Vasco não jogou mal por conta do gramado. Eu acho que o Vasco jogou mal por conta da atuação mesmo dos jogadores. Por exemplo, se você parar e analisar, o Vasco começou com 3 volantes, que é até uma escalação que ele vem adotando nas últimas partidas. Você com 3 volantes, entre aspas, levar sufoco do Sampaio Corrêa em determinado momento, contra-ataque, é errado. Não faz o menor sentido isso acontecer. E, de fato, o Vasco fez mais uma partida bem fraca. Quero chamar a atenção de maneira negativa para o Tietê. Eu acho que eu esperava mais, sobretudo do Tietê. Ele fez uma partida muito abaixo. Desde quando chegou o Vasco da Gama, para mim foi a pior exibição dele. Mas o Vasco, em geral, fez uma exibição ruim. Foi uma partida muito ruim de se ver. E eu falei isso aqui no off, não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu comentei com vocês lá no camarim. Esse Campeonato Carioca é um dos piores que eu já vi no quesito nível técnico. Foi on aqui, você falou isso eu ontem, falei né? on? Foi? É um dos piores, se não for o pior que eu venho acompanhando. Mas a produção, Vene, pode confirmar, mas se eu não me engano só teve uma vitória nessa rodada. Todos os outros jogos foram empate. E assim, empate sem gol, o que é justo, tá? Pelo futebol apresentado no Fla-Flu, por exemplo, Vasco e Sampaio Corrêa. Mas aí eu também quero destacar o outro lado aqui da moeda. No caso do Sampaio Corrêa, por exemplo... ganhou, só né? o Madureira que ganhou do Botafogo. É isso. Foi o único jogo que teve vitória no campeonato, na rodada. E que nem foi um jogo bom também, não. Gente. Foi assim, porque os gols aconteceram e tal, por acaso. Mas no caso do Sampaio Corrêa, eu quero destacar um jogador. A gente vive vendo jogadores se destacando estadual e ganhando, por exemplo, oportunidades em clubes maiores. E falamos sempre por aqui que isso é um grande motivo positivo dessa Exatamente. competição. Teve o Lelê, que foi pro Fluminense, teve o Carlinhos, que hoje pertence ao Flamengo, está emprestado à Vitória. Tem um zagueiro do Sampaio Corrêa que já fez
fez partidas interessantes, sobretudo contra o Botafogo também, Eduardo Churran, tem até nome de craque, né? E ele fez uma boa partida também contra o Vasco. Assim, é um jogador que eu tenho certeza que vai conseguir digamos, um contrato melhor futuramente, Legal. de repente disputar uma Série B. Então tem o outro lado da moeda do Campeonato Carioca que é bom ressaltar Tem também. Lindoso. Lindoso tá no Madureira, né? É, mas ele começa assim, vai pro Botafogo, faz uma bonita carreira, né? Porque Exemplo recente de zagueiro foi o Sérgio Rafael que veio aqui. Ele tá jogando na Ponte Preta, cara. É verdade. Tá na Ponte Preta. É verdade. Ó, vamos lá. Vamos fazer o quê? Olhar um... Ai... A disputa por Rony, que não deve ficar no Palmeiras, ganhou um novo concorrente. De acordo com a Gol, o Vasco abriu conversas e disputa a contratação com o Atlético Mineiro. O Verdão quer 6 milhões de euros, cerca de 35,86 milhões de reais, para negociá-lo. Por sua vez, o Cruz-Maltino tenta ajustar valores com os paulistas para fechar acordo. A quantia definida é a mesma que quase selou a venda do atacante para o Al Rayyan, do Catar. Porém, a falta de tempo hábil para sua inscrição fez com que o acordo caísse. O Palmeiras não define um clube favorito para fazer a venda e vai priorizar quem fizer a melhor proposta. A saída é dada como praticamente certa, faltando somente um acordo com um dos interessados. O surgimento do Vasco não afeta a preferência de Rony pelo Atlético Mineiro. A conversa telefônica com Cuca faz com que o atacante dê prioridade ao Galo. O treinador conseguiu convencê-lo a se transferir para Belo Horizonte, deixando claro seu interesse em usá-lo ao lado de Hulk.